Então, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos hoje discutir um tema bastante interessante, né? Como é um grupo de pesquisa, Rodrigo, a gente fica mais à vontade, então não tem toda aquela formalidade de uma palestra, né? O Rodrigo, eu conheci ele no último Café com Política lá do projeto Universidade Necessária, por meio da Gleice, né? E o Rodrigo traz uma discussão muito interessante sobre a questão da auditoria da dívida pública cidadã e também a questão do financiamento, né, em educação. Então, é um tema que nós discutimos por meio de uma linha dentro do GFORP, que eu e Paulo coordena, mas também que aqui no GFORP ampliado, Rodrigo, a gente tem discutido temas nesse sentido, né? E a sua fala é extremamente importante para nós, por isso eu te agradeço muito pelo aceite, né, do convite aí, e você sendo alguém que é da área da economia, para nós é extremamente importante, né? Porque na educação, às vezes, a gente se perde um pouco com tantos dados, né? Então, gente, o Rodrigo Ávila, né, ele é economista da Auditoria Cidadã da Dívida, ele é formado pela UFMG, né, em economia, fez mestrado em desenvolvimento e agricultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rodrigo, é isso? É a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ok. Então, seja bem-vindo. Eu vou projetar aqui a fala do Rodrigo, e aí a gente já passa para as apresentações. Se quiser fazer alguma fala inicial, Rodrigo, fica bem à vontade aqui no nosso grupo, tá? Aqui nós somos todos professores, né, da pedagogia, do mestrado, tem professores de outras áreas, tem mestrando também, né? Tem o pessoal aí técnico administrativo, então o grupo é bastante diversificado, né? Então é um grupo que tem crescido e a gente tem feito aí um trabalho bastante bacana com relação à pesquisa em educação. Muito bem. Deixa eu, então, projetar aqui a apresentação do Rodrigo. Vou colocar em modo de apresentação. Apareceu aí? Apareceu. Ok, beleza, Rodrigo. Pode ficar à vontade. Mais uma vez, obrigado aí pela sua presença. Obrigado a você, Tarcísio, obrigado a todas e todos que estão aí, né? O pessoal, queria parabenizar vocês aí pelo grupo de pesquisa, né? Por estar debatendo essa questão muito importante, né? Que é a questão do orçamento público, né? Porque tudo vem daí, né? Às vezes a gente ouve as notícias, né? Dizendo que não tem dinheiro para a educação, mas por que será que não? Será que realmente não tem dinheiro, né? Essa é a grande questão, né? Que está por trás, né? E aí a gente vai mostrar um pouco aqui o que a gente apresentou no Café com Política, né? De 13 de agosto, né? E depois abrir para perguntas aí, depois podem ir anotando aí as perguntas que forem surgindo, né? Inclusive essas telas vocês podem ter, o Tarcísio pode enviar para vocês também depois, não precisa ficar copiando tudo rápido, né? Porque ele pode mandar para vocês depois. Nós vamos também colocar na nossa página, né, da Auditoria Cidadã da Dívida, e aí a ideia é mesmo fazer essa conversa, mesmo abrir para o debate depois e esclarecer as dúvidas, né? Então, pode passar a tela. Para iniciar esse tema, né, que é a questão do financiamento da educação no Brasil, a gente pode olhar a base, né, que está lá na Constituição de 88, né, no seu artigo 212, né, na Constituição original, né, que estabelecia que o piso de recursos na área de educação, né, prevendo que, né, a União aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, Distrito Federal e municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção, desenvolvimento do ensino. Ou seja, o que significa isso, né? É que a União,
né, tem que calcular lá o montante total dos impostos arrecadados e pegar 18%, né, disso aí, que seria o piso de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino. E os estados, o Distrito Federal e os municípios também pegar 25% no mínimo da receita resultante de impostos, né? Essa foi a ideia original da Constituição, né? Mas isso aí infelizmente, foi mudando, né? E também, né, essa base de financiamento baseada só em impostos, né? Com o tempo, né, a arrecadação ela não foi só crescendo em cima de impostos, né? Nós temos também as contribuições, taxas, diversas outras receitas que não entram nessa base, né? Como a gente vai ver na próxima tela, né? Pode passar. Os impostos, né? Eles representam apenas uma parte, né, das receitas dos governos, né? Que são compostas também por contribuições, taxas, empréstimos, né? E dessa forma, esse piso de recursos não tem sido suficiente, né, para que a área de educação resolva suas demandas urgentes, como a significativa melhoria dos salários de professores, infraestrutura, além da tão sonhada, né, implementação da educação em tempo integral, né, principalmente para o ensino básico, né, que no Brasil seria muito bom, né? Pode passar. Agravando essa situação, né, em 2016, a emenda constitucional 95, aquela, né, chamada de teto de gastos, né, mas que não é teto para todos os gastos, né, tem alguns que não têm teto, né, como a gente vai ver aí, né, essa emenda constitucional 95 quebrou esse já frágil piso na esfera federal, estabelecendo que, por 20 anos, os recursos da educação seriam reajustados apenas de acordo com a inflação, ou seja, não tem mais aquela base anterior, que seria 18% dos impostos, agora é só a inflação. O que significa isso? Né? Significa o quê? Que todo o crescimento real da arrecadação de impostos federais, que cresce conforme a evolução da economia, né, pode ser retirado da educação, que poderá ter seu recurso congelado por 2 décadas em termos reais, ou seja, apenas repondo as perdas inflacionárias a despeito do crescimento populacional no período e das necessidades urgentes de melhorias nessa área. Ou seja, é um absurdo, né? O que a emenda constitucional 95 fez com a educação em nível federal foi quebrar esse piso que já era frágil, né? E aí, por 20 anos, isso não existe em lugar nenhum do mundo, nenhum país faz isso. Congelar por 20 anos, né, o piso de recurso da educação, ou seja, a gente sabe que qualquer país tem crescimento, pode até ser que em alguns anos e tal tenha crise, como a gente está vivendo esses últimos anos, mas em 20 anos, né, o país cresce, a população cresce, as necessidades crescem, né? E é um absurdo, né, que o país cresça e mesmo que a arrecadação cresça em termos reais, o piso da educação em nível federal não vai crescer em termos reais, vai só acompanhar a inflação, ou seja, em 20 anos isso é um absurdo completo, né? Durante 20 anos esse percentual de crescimento real da arrecadação não vai, né, para a educação, como a gente vai ver nas próximas telas, né? Pode passar. Isso aí já é o resultado da emenda constitucional 95, né? Não só dela, mas principalmente dela. A gente pegou os valores pagos, né, do Ministério da Educação desde 2010 até 2021, né, o que efetivamente foi gasto pelo Ministério da Educação, né, do governo federal. A gente vê que de 2010 até 2014, mais ou menos, tinha um crescimento, né? Não um crescimento que a gente desejaria, né? Porque a gente sabe que hoje, a gente, mesmo com esse crescimento aí, os recursos ainda eram muito menores, né, do que o ideal, né? Mas pelo menos ainda tinha um crescimento, né? A partir de 2015, né, não sei se todos lembram que teve o primeiro ano do segundo mandato da Dilma, em que houve um grande ajuste fiscal, houve uma crise econômica também, né? A economia caiu 7%, né? O PIB caiu 7% em 2015, 2016, né?
nesse ano de 2015 já houve um grande corte de recursos, né? Por isso que não houve um aumento real significativo, né? Esses são valores, inclusive, já corrigidos pela inflação, né? Pelo IPCA, né? Por isso que não há um crescimento mais, né, em termos reais, significativo, né, a partir de 2015. E a partir de 2016, o que a gente vê é um completo absurdo, né? Os recursos do Ministério da Educação eles vão caindo, né? A partir, principalmente por conta, né, da emenda constitucional 95, né, que congelou, né, os recursos da educação. O que fez a emenda constitucional 95? O piso de recursos da educação, que antes variava conforme a arrecadação, que variava conforme a evolução da economia, né? Porque se cresce a economia, cresce a arrecadação. Se cresce a arrecadação, cresce, né, o piso da educação. A partir de 2016, com a emenda constitucional 95, não existe mais isso. Passa a ser o piso da educação passa a ser reajustado só pela inflação. Então, pela lógica, né, a gente sabe que os governantes nunca vão colocar muito dinheiro acima do piso, eles só querem cumprir o piso, porque é obrigatório, não interessa, né, investir em educação, né? Então, o que vai acontecendo? Os recursos da educação vão simplesmente caindo, né? O que é um absurdo completo, né? Apesar das necessidades urgentes, né, do país em termos de mais investimentos na educação, o que a gente vê é uma queda, né? O que a gente teve em 2021, 119 bilhões, foi muito menor do que a gente teve em 2015, por exemplo, apesar, né, do aumento populacional, o aumento das necessidades, né, de mais investimentos, né, em ensino, pesquisa, né? Então, isso aí mostra realmente o resultado, né? E aí, pode passar a tela que a gente vai ver as falácias, né, que o outro lado coloca, né? Vamos tentar derrubar essas falácias, né? Quando a gente fala isso, né, o que os defensores do teto de gastos costumam dizer, né? Eles falam assim, não, mas isso aí é bobagem, porque apesar, né, do argumento de que a inflação seria apenas um piso, qualquer aumento real dos recursos para a educação, o que eles dizem, né? Não, isso é só um piso, eu posso aumentar os recursos da educação. Sim, mas qual que é o problema? É que qualquer aumento real dos recursos para a educação federal obriga que as demais áreas sociais tenham perdas para que fiquem dentro do chamado teto de gastos estabelecidos pela emenda constitucional 95. Porque essa emenda constitucional 95, ela não só furou o piso da educação, ela também criou um teto de gastos para a soma de todos os gastos sociais. Se você somar saúde, educação, previdência, assistência, isso tudo tem que ficar dentro de um teto, né, que não pode aumentar mais do que a inflação, que é um completo absurdo, né? Então, apesar de que dentro da educação até poderia aumentar, mas por que não aumenta? Porque se aumentar a educação, as outras áreas têm que cair para que fique dentro do teto geral, né, de gastos sociais, né? E aí, né, para que isso, né? Aí é o segundo parágrafo aí da tela, né? É importante ressaltar que a emenda constitucional 95 não estabeleceu nenhum teto para os gastos com a chamada dívida pública, né? Cujos juros e amortizações, né? Que a amortização, o que é? É o pagamento principal da dívida, né? São as parcelas, né? E os juros é o juro que incide todo ano, né? Um percentual do estoque principal, né? Que tem consumido cerca da metade de todo o orçamento federal, conforme vemos no gráfico a seguir, né? Pode passar. Bom, aí a gente vê qual que é a lógica, né, da emenda constitucional 95, né? O que ela fez, basicamente? Ela liberou, né, não tem teto nenhum para a parte amarela do gráfico. Isso aí é o quê? O orçamento federal executado em 2021, né? 3,861 trilhões no total. Mais da metade de tudo isso foi o quê? Juros e amortizações da dívida pública, né? Quase 2 trilhões gastos com a dívida pública. E do lado direito, né, o que acontece?
né, são os investimentos sociais, né, os gastos sociais, por exemplo, previdência social, saúde, assistência, educação. Educação, quanto que foi? 2,49, ou seja, o que se gasta com a dívida pública é dezenas de vezes superior ao que se gasta com a educação em nível federal. Né? E a gente vê que nos últimos 2 anos, esse gasto com a dívida pública federal quase dobrou. Né? E aí a gente se pergunta, mas que dívida é essa? Né? Por que o governo gasta mais da metade do seu orçamento com dívida pública? De onde que vem essa dívida? Essa dívida tem servido para investir na saúde, na educação? Porque se fosse isso, né, até poderíamos pensar, não, tudo bem, você está pagando juros, amortizações, mas por outro lado, né, o Estado estaria investindo em novas universidades, planos de carreira para os professores e tal. Mas o que a gente tem investigado na prática, né, é que a dívida não tem servido para aportar recursos, né, para o Estado. Na verdade, ela tem servido para subtrair. Né? Vamos ver isso nas próximas telas. Né? Pode passar. Bom, antes da gente discutir a dívida pública em si, né, é importante a gente mostrar que, quando a gente fala em financiamento da educação, né, nós não estamos falando só da educação em nível federal. Né? A gente sabe que no Brasil, os estados e municípios têm um peso muito grande também no financiamento. Né? Para a gente ter uma noção do todo, né, a gente pode pegar um dado que o INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulgava na internet até 2018, né, o montante investido pelo público na educação pelas 3 esferas de governo, né, federal, estadual e municipal, em percentual do PIB. De acordo com o último dado, em 2018, eram gastos 5,2% do PIB em educação. Aí a gente pode perguntar, mas o que significa 5,2% do PIB, né? Se a gente aplicar esse percentual ao PIB de 2021, que foi de 8,7 trilhões, segundo o IBGE, chega-se a uma estimativa de 452 bilhões investidos em educação em 2021. Mas o que significa 452 bilhões, né? Este valor é cerca de 4 vezes menos do que os 1,96 trilhão gastos com a dívida pública federal no ano passado. Então, a gente vê que, mesmo se a gente agrega todos os gastos com educação, também dos estados e municípios, né, a gente chega a um valor que é 4 vezes menor, né, do que o gasto da União, né, o gasto do governo federal com juros e amortizações da dívida pública. Né? Então, aí a gente começa a ver que o problema, né, tá nessa tal de dívida pública, né, que consome 4 vezes mais recursos que a educação, mesmo somando, né, os investimentos de estados e municípios. Né? Pode passar. E aí a gente pode pensar, mas espera aí, de onde que vem essa dívida? Para que ela tem servido? Né? Porque quando a gente imagina uma dívida pública, né, a gente pensa, né, o Estado pegando um dinheiro emprestado junto a investidores para investir na educação, na saúde. Né? Mas não é isso que tem ocorrido. Né? Apesar desses vultosos pagamentos, né, em 2021, a dívida pública federal aumentou 708 bilhões, tendo crescido de 6,9 para 7,6 trilhões. Né? E por que essa dívida não tem servido para desenvolver o país? Porque enquanto o mundo todo está praticando taxas de juros próximas de zero, se a gente olha para os Estados Unidos, a taxa de juros lá é 3%, né? Aqui é 13%, né? Aqui é 10% mais, né? 4 vezes maior do que a taxa de juros nos Estados Unidos, por exemplo. Né? O custo médio da dívida divulgado pelo Tesouro em 2021 foi de quase 9%. E agora aumentou, né? Porque, como eu falei, a taxa Selic, né? Que é a taxa que rege, né, o custo da dívida, basicamente, né, o custo da dívida pública, é 13,75%. Ainda pode aumentar essa semana, né? Não sei, pode até ser que aumente. Então,
o custo da nossa dívida ela é muito superior à dos outros países, né? E aí depois a gente vai perguntar, vai tentar investigar por que isso? Por que o Brasil é campeão mundial de juros, né? E pior, né? Além dessa dívida estar sendo emitida para pagar o próprio juros da dívida, olha só o que nós descobrimos, né? A Auditoria Cidadã da Dívida, investigando o destino da dívida feita em 2021, a gente descobriu, por exemplo, que foram emitidos 307 bilhões com um B de bola, né? Para deixar o dinheiro parado no caixa. Se fez uma dívida de 307 bilhões no ano passado, para deixar o dinheiro parado no caixa e pagando juro, né? Porque com essa taxa Selic aí de quase 14%, isso aí dá o quê? Dá um pagamento de juros de 40 bilhões, né? De graça para os beneficiários da dívida pública, né? Que, como a gente sabe, são grandes bancos, investidores, né? Aumentando o chamado, olha só os nomes, né? Os nomes que eles costumam usar, né? Colchão de liquidez, né? Que serve para dar garantias aos rentistas e deixar os bancos tranquilos de que o dinheiro para o pagamento dos próximos juros já se encontra armazenado em caixas. Se faz dívida no Brasil, até mesmo para deixar o dinheiro parado em caixa, só para dizer para os rentistas, né, que são principalmente os grandes bancos investidores, para dizer o seguinte: não, está aqui o dinheiro, está aqui o dinheiro para você, né? Está aqui guardado. Ou seja, é impressionante, né? E aí alguns até costumam dizer: não, mas essa dívida tem servido para pagar aposentadorias, servidores, né? Tem muito esse discurso, né? Ultimamente teve o discurso: porque foi preciso endividar para pagar os custos da pandemia, né? Teve muito esse argumento, né? Mas a Auditoria Cidadã da Dívida tem verificado, né, que a dívida tem servido para subtrair recursos das áreas sociais, né? Além de consumir praticamente todos os recursos advindos da emissão de novos títulos. Ainda absorve recursos de outras fontes, né, que poderiam ser destinados a investimentos em áreas sociais. Ou seja, enquanto os outros países, né, você pega, por exemplo, Estados Unidos, Europa, né, faz dívida para investir na saúde, na educação, na previdência, aqui no Brasil se faz dívida para quê? Para pagar o próprio juros da dívida, né? E mais, né? Para tentar esconder esse mecanismo, ainda usa uma série de pegadinhas, né? Olha só como é que funciona a pegadinha que o governo faz. Apenas 54 bilhões decorrentes da emissão de títulos da dívida foram destinados para áreas sociais em 2021. Aí vem eles e falam: viu? Foram 54 bilhões. Emitiu 54 bilhões de dívida para investir nas áreas sociais. O problema é que, por outro lado, né, 291 bilhões de gastos com a dívida em 2021 foram financiados com outras fontes, né? Então, qual que é o resultado? Né? Para traduzir num bom português, né? O que acontece? De um lado, se faz dívida para investir na área social, um valor mínimo, né? 54 bilhões. Por outro, se pega dinheiro de outras fontes do orçamento para pagar a dívida. Então, na prática, é uma grande pegadinha, né? E mais, né? Outras fontes, como, por exemplo, royalties do petróleo, né? Royalties do petróleo, né? Por exemplo, né? O petróleo, de onde que vem os royalties do petróleo? Do pagamento da gasolina, né? Que a gente paga quando enche o tanque do carro, né? Quando paga as tarifas de ônibus, né? A gente sabe que a dívida pública afeta diretamente nosso bolso, né? Por quê? Porque, né, quando a gente vai comprar o botijão de gás, né, a gente paga o royalties do petróleo é uma parte do custo da gasolina, do óleo diesel, do botijão de gás, né? E isso vai para pagar a dívida, né? Para tornar um pouco mais fácil essa explicação, pode passar a próxima tela, né? Porque isso é importante. É importante a gente discutir isso, porque se a gente for debater esse tema com economistas do governo,
ou economistas aliados ao sistema da dívida, e até alguns economistas que estão até em alguns setores supostamente de esquerda, né? Eles têm vindo com esse argumento, não, porque a dívida tem servido para financiar os gastos da pandemia, não sei o que e tal, né? Só que, na verdade, isso é uma grande pegadinha, né? Olha só a manobra, né? Tem usado recursos que poderiam ser destinados a gastos sociais para pagar dívida, em volume muito maior que a emissão de títulos para cobrir gastos sociais. De um lado, tem a dívida pública federal, que realmente, de 2014 a 2021, financiou mais de 1 trilhão das áreas sociais, mas, por outro lado, né, se pegou o dobro, né, de recursos de outras fontes, né, como royalties do petróleo, tributos, né, que nós pagamos, né, para quê? Para pagar a dívida pública. Então, na prática, a dívida está subtraindo 940 bilhões nesse período aí, né, de 2014 a 2021, que é o resultado líquido, né, de outras contas do orçamento para pagar a dívida. Isso aí é importante, porque se a gente for debater isso aí com qualquer pessoa que tem acesso à grande mídia, né, que costuma dizer isso, né, porque a dívida tem sido feita, porque o governo tem tido déficit primário, esses discursos, né, que na verdade são falsos, né? Pode passar. Bom, aí uma outra falácia, né, que eles costumam falar, que é importante debater isso aqui também, porque eles costumam vir com esses argumentos contra nós, né? E é importante a gente estar preparado para esse debate, né? O que eles dizem? Ah, não, porque esses gastos com a dívida pública não devem ser considerados, pois seriam só rolagem, ou seja, o pagamento de amortizações, que é o principal da dívida, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida. O que eles dizem? Não, aquela parte amarela do gráfico lá é só, não tem nenhum gasto efetivo, né? Porque o governo só está pegando emprestado de um lado para pagar o principal da dívida do outro, ou seja, é como se você pegasse dinheiro junto a um outro agiota, né, para pagar o agiota anterior, né? Qual que é o problema desse argumento? Em primeiro lugar, né, é preciso dizer que essa parte amarela do gráfico não é só amortização, é juros, né? Principalmente porque o governo contabiliza, né, grande parte das amortizações, grande parte dos juros, né, como se fosse amortização. Então, na verdade, não é rolagem, é pagamento de juros, né? Pelo menos 362 bilhões referentes a juros em 2021 foram indevidamente embutidos na rolagem. Então, quando a gente vê essas pegadinhas, a gente vê que quase 1 trilhão dos gastos com a dívida pública no passado não tem nada a ver com essa tal de rolagem, tendo em vista que foram, no mínimo, 618 bilhões com juros e 291 bilhões de amortizações financiadas com outras fontes de receita, né? Que nada tem a ver com a emissão de novos títulos. Então, traduzindo em bom português, essa historinha que eles contam de que isso aí não é um gasto efetivo do orçamento, você só pegou dinheiro de um agiota para pagar o outro agiota e isso não é um gasto, né? O que é mentira completa. Em primeiro lugar, por quê? Porque você está pagando juros também, não é só trocar uma dívida por outra, é fazer uma dívida para pagar uma nova despesa, que é o juro. E mais, grande parte desse valor não é pegar dinheiro com a agiota para pagar outra agiota, é pegar dinheiro do royalties do petróleo, de tributo, né, de outras fontes que não tem nada a ver. E mais, ainda que fosse tudo isso que eles falam, quando você pega um empréstimo, né, você está fazendo uma opção política sobre o que você vai fazer com o dinheiro. O que os países desenvolvidos fazem? Eles pegam empréstimo para quê? Para investir na saúde, na educação, na previdência. Aqui no Brasil, o que a gente faz? Pega emprestado para pagar juros e amortizações. É uma escolha política, né? Por isso que é importante a gente estar preparado para esse debate, porque certamente os críticos, né, da Auditoria Cidadã da Dívida, que são principalmente aqueles ligados ao sistema financeiro, né, eles têm toda uma cartilhazinha, né, de argumentos para tentar atacar, o que é uma prova de que nós estamos incomodando, né? Esses argumentos que eles usam, que estão errados, né, já é uma prova de que nós estamos incomodando eles, né? Pode passar.
Aí a gente pode ver, basicamente, né, a dívida interna federal, como evoluiu, né, o estoque dessa dívida desde 94 até 2021. Como é que uma dívida pode passar de menos de 100 bilhões, era cerca de 86 bilhões de reais em 94, para mais de 7 trilhões, né, em 2021? Como é que uma dívida se multiplica por mais de 70 vezes? Sem financiar as áreas sociais, hein? Né? Como é que isso acontece? Né? Eu listei alguns itens aí que a gente vai falar rapidamente depois, mas o principal item é o quê? Taxas de juros injustificáveis. Juros sobre juros. A dívida brasileira, principalmente a dívida interna, que é a principal dela, né, que é devida em reais, mas que os estrangeiros vêm aqui e ganham também, inclusive com isenção de imposto de renda, né? Depois a gente vai falar isso, né? A principal causa da multiplicação dessa dívida é juros sobre juros. Não serviu, essa dívida não serve para investimento em educação, saúde, ela serve para quê? Para pagar o próprio juros da dívida, né? Como a gente vai ver depois, essas taxas de juros, elas são injustificáveis. A Auditoria Cidadã da Dívida descobriu também que o Banco Central faz reuniões trimestrais com banqueiros, né, para discutir qual vai ser a taxa de juros, qual que é a taxa Selic que vocês acham que seria ideal e tal, e depois o Copom decide usando essas informações. Ou seja, existe todo um conflito de interesses, né? Tem falta de transparência, quem é que detém os títulos da dívida, e vai por aí, né? Pode passar. Bom, a prova de que essa dívida não serviu para investimentos, né, foi um dado que a gente pegou, né, de 95 a 2015, né, em que houve o tal do superávit primário. Né? O que é o superávit primário? Né? É o que o governo arrecada de um lado, né? Ele arrecada de um lado e gasta nas áreas sociais de outro, né? O superávit primário é o quê? Quando você consegue arrecadar mais do que você gastou nas áreas sociais, você fez um superávit primário. Nesses 20 anos, o Brasil fez 1 trilhão de superávit primário, arrecadou 1 trilhão a mais do que gastou nas áreas sociais, né? E mesmo assim, a dívida interna federal aumentou de 86 bilhões para 4 trilhões, ou seja, é mentira esse argumento dos neoliberais de que a dívida cresce porque gasta muito com a Previdência, com o servidor público. É tudo mentira isso aí, né? Pode passar. Bom, então, né, diante disso, nós defendemos a auditoria. Né? Queremos saber para que serviu essa dívida. Né? Inclusive, a Constituição Federal prevê a auditoria. Né? Houve um plebiscito popular no ano 2000, mais de 6 milhões de votos, né, pela auditoria da dívida. Né? Isso aí não foi um plebiscito oficial do TSE e tal, mas, de qualquer forma, foi para fazer pressão política. Né? E mais de 6 milhões de pessoas votaram, né, pela realização da auditoria. Né? Infelizmente, como os governos não quiseram fazer, né, a auditoria da dívida, nós então criamos a auditoria cidadã da dívida, que é uma auditoria feita pela sociedade, né, para pressionar pela auditoria oficial. Pode passar. Bom, aí vem a pergunta-chave, né, porque a gente já viu que a dívida vem dos altos juros, principalmente, né, das altas taxas de juros brasileiras, né, que vão multiplicando o estoque. E aí o governo tem que pagar juros sobre juros, né? E a dívida vai aumentando, e mais amortizações, mais juros. A gente sabe como é que é essa bola de neve, né? Por que isso? Né? O Banco Central já aumentou a taxa Selic para 13,75% ao ano, sob a falsa justificativa de combater a inflação. Qual que é o argumento deles? Eles dizem assim, não, se diminuir o juro, a inflação vai explodir. Né? Eles sempre vêm com esse argumento, né? Só que aumentar juro não serve para controlar a inflação que existe no Brasil, pois nós temos uma inflação de preço, principalmente combustíveis e alimentos, não de demanda. Qual que é a historinha que eles inventam? Eles inventam o seguinte: a inflação no Brasil é decorrente de uma alta demanda
da população por produtos e serviços, que é um absurdo. Hoje em dia, o que a gente vê é a explosão da miséria, né? Eles usam essa ficção, né, para dizer o seguinte: não, para combater essa inflação, a gente tem que subir o juro, porque aí dificulta as pessoas tomar financiamento, aí faz com que as pessoas não consumam tanto, né? E aí, diminuindo o consumo, obriga os comerciantes, né, as fábricas, a diminuir os preços. Olha só o conto, né, que eles inventam, né, que não tem nada a ver com a realidade. A gente sabe que a inflação brasileira não é uma inflação de uma demanda exagerada pelos produtos e serviços. Na verdade, a inflação brasileira, né, não é uma inflação que pode ser atacada com aumento de juros. Na verdade, a inflação brasileira vem de quê? De erros de política agrícola e agrária, privilégios para o agronegócio de exportação, né? Qual que é a situação que a gente vive hoje? Qualquer problema no mercado internacional aumenta o preço, né, da soja, do milho, aumenta o preço da ração, né, aumenta o preço da carne, né? Imediatamente, né, o brasileiro paga mais, né? Por quê? Porque é priorizada a exportação. A exportação é isenta de ICMS pela Lei Candir, né? É liberado, né? Qualquer país inteligente, o que faria? Tributação sobre a exportação. Não é possível que o Brasil vire uma plataforma de exportação de monocultura, né? Enquanto que a agricultura familiar tem a menor parte das terras. Não existe política de segurança alimentar. Então, essa inflação de alimentos que a gente vive hoje não tem nada a ver com uma demanda exagerada da população. Tem a ver com a política errada de privilegiar a exportação e não o consumo interno, né? O que é uma coisa óbvia, né? E mais, grande parte da inflação brasileira é o quê? Combustíveis. Por quê? Porque se adotou o preço de paridade de importação praticado pela Petrobras, né? Como se importássemos todo o combustível consumido aqui, o que é uma ficção completa. O Brasil tem como produzir todos os seus combustíveis. Se vocês olharem os artigos lá da EPET, né, Associação dos Engenheiros da Petrobras, ele prova por A mais B que o Brasil tem capacidade de produzir. Mas com essa ficção de dizer que não, que nós temos que pagar o preço internacional, senão vai ter escassez de combustível, que é uma grande mentira. O Brasil tem condições de produzir todo o seu combustível, mas, né, se pratica o PPI, e aí os preços dos combustíveis vão para a estratosfera, né? Hoje até diminuíram, mas uma política basicamente de tentar ganhar a eleição, né? Porque a gente sabe que é uma coisa manipular, a questão do ICMS, depois a gente pode discutir isso, mas a gente viu nos últimos 2 anos a explosão dos preços de combustíveis, né? Por quê? Porque se adota o preço de paridade da importação, enquanto que as refinarias brasileiras ficam subutilizadas, privatizadas, com a construção paralisada, fábricas de fertilizantes vendidas, falta de investimentos, né? No ano passado, a Petrobras lucrou mais de 100 bilhões de reais às nossas custas, né? Por preços absurdos de combustível, né? E aí depois se fala que a inflação é porque o povo está consumindo demais, né? Realmente é brincar com a nossa inteligência, né? Na verdade, isso aí, o que significa? É o chamado regime de metas de inflação, né? Isso aí é o quê? Ah, a inflação subiu? Sobe juro, né? É a famosa receita de não combater a inflação, mas transferir renda dos trabalhadores para o setor financeiro, né? Pode passar. Aí a gente vê por quê, né, que é uma falsa alegação de controle inflacionário com a alta de juros. O que tem provocado a inflação no Brasil? Né? O que mais tem subido? Né? Alimentação, farinha de trigo, aves e ovos, milho, etanol, gasolina. O último item é absurdo, lá, óleo diesel. Né? Nos últimos 12 meses, terminados em março, por exemplo, o óleo diesel subiu 46%. Isso aí é o que gera a inflação generalizada, porque sobe o óleo diesel, sobe o frete, sobe tudo.
né? E aí é que está a questão. E eles tentam combater isso, na verdade não é combater, né? Aumentando o juro, para quê? Na verdade, gente, isso é um grande jogo de carta marcada. O próprio governo gera inflação para justificar a alta de juros e enriquecer o setor financeiro às nossas custas, né? Pode passar. Para depois dizer que não tem dinheiro para educação, né? A farra dos juros altos, né? As manchetes que a gente vê aí, Brasil caminha para ser paraíso de rentista, títulos do Tesouro já paga juro real de 6%, e a grande imprensa acha justo, porque fica falando que realmente o Estado está quebrado, então tem que pagar juro alto para os rentistas. É tudo uma mentira, o Brasil não está quebrado, né? Como a gente vai ver nas próximas telas, né? Pode passar. O que acontece quando o Banco Central aumenta em 1% a taxa Selic? Aumenta o gasto com juro da dívida pública em quase 35 bilhões por ano, né? Imagina, desde 2021, que ele está aumentando de 2% para quase 14%, aumentou quase 12% a taxa Selic. Multiplica 12 por 35, né? Vai dar mais de 400 bilhões de reais que aumentou o custo anual em juros, só por conta dessa alta na Selic, né? Pode passar. Enquanto para a educação não tem, né? Mas 400 bi a mais para juros da dívida não tem problema nenhum, né? Esse aí é um gráfico que mostra a disparada do lucro dos bancos, né? Só que eles têm uma pegadinha também, né? Que é fazer aquelas chamadas provisões para inadimplência, né? Por isso que a gente fez um gráfico em cima do outro, né? O gráfico de cima é o lucro líquido dos bancos, né? Desde 2013 até 2021. A gente vê que só sobe, né? Sobe, sobe, sobe. E aí, durante a pandemia, né? A partir de 2020, parece que houve uma redução dos lucros, né? Mas, por quê? Porque eles fizeram a chamada despesa de provisão para inadimplência, né? Que eles dizem que tem que fazer, porque as pessoas vão parar de pagar os empréstimos, que não sei o quê, então eu tenho que fazer essa provisão. Olha só como que explica direitinho, né? Por que que eles abaixaram os lucros? Na verdade, eles não abaixaram os lucros. Eles só pegaram os lucros e jogaram na provisão, porque aí contabilmente não aparece como lucro. Mas esse dinheiro continua lá no caixa dos bancos, né? Então, é para mostrar que os bancos estão lucrando cada vez mais. Nos 12 meses terminados em junho de 2021, os bancos lucraram cerca de 120 bilhões, né? Mais que todos os gastos com a educação federal no Brasil, né? Os bancos lucram, né? Pode passar. Os bancos brasileiros estão entre os mais rentáveis do planeta, né? Enquanto o país retorna ao mapa da fome. A gente vê aí que nos 10 bancos mais rentáveis do mundo, 4 são brasileiros, né? Pode passar. E aí vem aquela pergunta, mas será que realmente o Estado está quebrado? Por que nós estamos em crise? Qual que é a causa da crise desde 2014? Porque nós temos mantido trilhões em caixa há vários anos. O Brasil tem muito dinheiro, o Brasil tem muitos recursos, né? Vocês sabiam, por exemplo, que o Tesouro Nacional tem no seu caixa hoje mais de 1,7 trilhão de reais, né? Está lá no caixa do Tesouro. O governo tem esse dinheiro. Por que não gasta? Né? Porque ele quer reservar para garantir a credibilidade dos rentistas. Né? Mais 1 trilhão no caixa do Banco Central, depois nós vamos explicar isso direitinho, e 2 trilhões em reservas internacionais, né? Em dólares, em outras moedas, né? Que também poderia estar sendo investido aqui. Não é por acaso, né, que se fabrica essa crise. Na verdade, essa crise, desde 2014, ela tem sido fabricada para justificar todas essas reformas que a gente tem tido. Teto de gastos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, agora vem tal da reforma administrativa, né? Ou seja, na verdade, né, essa crise, né, a estagnação do país é sempre utilizada por eles para tentar defender essas reformas, né? Vocês podem ver na justificativa de todas essas medidas absurdas, está dizendo o seguinte: não, nós temos que fazer o país crescer. Para o país crescer, nós temos que fazer isso. E não cresce, né? Tudo isso foi sendo desmentido, né? Pode passar.
E aí o principal mecanismo responsável pela crise fabricada, né? Por que eu estou falando isso, né? Por que o país não cresce? Por que o país não aumenta o seu emprego em termos efetivos, né? Em termos significativos, né? Vocês sabiam que hoje os bancos privados têm cerca de 1 trilhão em caixa que deveriam estar indo para empréstimos, financiamentos, né, a juros baixos, mas que não são? Por que não são? Né? Se a gente olha a coluna do meio aí, que é a sobra de caixa dos bancos, para onde que ela vai? Né? Deveria estar indo para empréstimos, né? Só que essa linha tracejada aí à esquerda, né? Crédito escasso, ajuste de mercado abusivos. Por quê? Porque os bancos, né, gostam na verdade, de emprestar para o Banco Central, né? Destinam a sua sobra de caixa para os chamados depósitos voluntários remunerados, né? Olha o nome. E em bom português, o que significa isso? Significa o seguinte: o Banco Central falando para os banqueiros o seguinte: olha, não precisa correr risco, não precisa emprestar para as pessoas, né? Porque aí você vai correr risco. Empresta para mim, que eu pago a taxa Selic para vocês sem você correr risco nenhum. Pega esse 1 trilhão aí e empresta para mim. Né? São as chamadas operações compromissadas, né? E agora também tem esse novo mecanismo aí de depósito voluntário, remunerado. Em bom português, o que significa isso? Significa dizer o seguinte: não precisa emprestar para as pessoas a juro baixo. Presta para mim, que eu te pago a taxa Selic, ou seja, isso é o quê? Dívida pública, que não tem nenhum sentido prático. Na verdade, é uma dívida que prejudica o país. Não é dívida para investir nas áreas sociais. É dívida para tirar dinheiro de circulação, de novo, sob a justificativa de combater a inflação. Não tem nada a ver. Né? Não é excesso de base monetária que causa inflação no Brasil, é o aumento de preço administrado pelo próprio governo. Né? Pode passar. Precisamos de uma CPI do Banco Central, né? Temos feito essa campanha, né? Na nossa página nós temos essa campanha, né? Podem, depois, né, vocês podem entrar na nossa página, auditoriacidadã.org.br, e clicar para pressionar, né, os senadores e deputados a instalarem uma CPI do Banco Central, né? Pode passar. Aí, só para terminar, né, porque é importante a gente cobrir também alguns argumentos do lado de lá, né? Porque depois que a gente consegue vencer todos esses argumentos deles, aí eles vêm com esse, né? Dizendo assim que não, que se você fizer uma auditoria da dívida, aí você vai prejudicar todos os brasileiros que têm aplicações em banco, que têm fundo de investimento, né? A gente já ouve isso falar todo dia na grande imprensa, né? Mas será? Né? Vamos investigar, né? Nós da Auditoria Cidadã fomos investigar, né? E descobrimos, né, que 43% da dívida, o detentor não é fundo de investimento, não é as pessoas, é o banco. Os próprios banqueiros detêm 43% da dívida interna. Depois tem os estrangeiros, né, com 8%, que são estrangeiros que não são bancos, né, ou outras empresas, né, não financeiras, né, que ganham também com a dívida interna, entre aspas, né, porque interna, né, só no nome, né, porque eles podem vir aqui e lucrar quanto querem, com isenção de imposto de renda, hein, né, enquanto que nós pagamos 27,5% no imposto de renda, eles não pagam nada, né, os estrangeiros que vêm aqui ganhar bilhões e bilhões com a dívida pública interna, né, e mais as seguradoras, né, que tem uma ligação grande com os bancos também. Então, se a gente soma bancos, estrangeiros e seguradoras, a gente chega a mais da metade da dívida interna, que não tem nada a ver com a gente, né? Aí vem eles e falam: ah, mas olha só, fundo de investimento, lá, 19%, previdência, 18%, tá lá o dinheiro que você consegue economizar do seu salário, você joga lá no fundo de renda fixa, os fundos de pensão dos trabalhadores que aplicam em títulos da dívida, eles sempre vêm com essa conversa: ah, o Tesouro Direto, hoje milhões de pessoas podem comprar títulos, aí vem com essa conversa, né? Pois bem, nós, então, da Auditoria Cidadã,
usando a lei de acesso à informação, mandamos um pedido, né, para o governo. Então, tá. Queremos saber quem são os beneficiários dos fundos de investimento, da Previdência, porque nessa Previdência aí, não é só fundo de pensão do trabalhador, não. Tem Previdência aberta dos bilionários, né, que colocam dinheiro lá nos seus fundos privados, né? Então, pedimos a informação. Também, você está dizendo que é os brasileiros que vão perder? Então, prova. Quem são os principais detentores de títulos da dívida ali? E vem a resposta, dizendo que o governo não aceitou responder, alegando sigilo bancário. Tá, tudo bem. Sigilo bancário de dívida pública eu nunca vi, né? Sigilo bancário para recurso público, né? Eu nunca vi isso, né? E dizendo também que nem sabe para quem paga a dívida, né? Como se, como é que pode o governo dizer que não sabe, né, para quem paga? Então, como que ele paga, né? Então, vem essas respostas ridículas, né? Porque a gente sabe, na verdade, que a maior parte, né, da dívida pública está com os grandes, né? Daí a importância da auditoria, exatamente para separar as migalhas, né, que são dadas para os trabalhadores para tentar legitimar a dívida. Isso é uma estratégia de legitimação, né? Para tentar legitimar a dívida, eles dão uma migalha para os trabalhadores e os ricos ficam com filé mignon, né? Só para um exemplo, né? O Tesouro Direto, né? Que eles ficam falando que porque tem milhões de brasileiros que aplicam no Tesouro Direto. O que ele significa em termos de estoque da dívida? 1% da dívida. Ou seja, a gente sabe que para investir na dívida não basta ter acesso à internet, né? Tem que ter grana, né? E quem tem grana mesmo é o capital financeiro, né? Pode passar. Então, a auditoria, ela permitiria tranquilamente você separar, né, um lado de outro e punir realmente aqueles que participam, principalmente aqueles que participam daquelas reuniões, né, com o Banco Central, que são cúmplices dessa política, né? Esse é o orçamento previsto para 2022, né? A gente vê que está só agravando, né? Aí aumenta para 56%. Vamos conferir, né, se realmente vão executar tudo isso, porque às vezes eles não executam tudo, porque eles fazem uma previsão até superestimada, né? Porque aí qualquer problema eles podem gastar mais sem pedir autorização para o Congresso, né? Mas vamos ver, né? Pode passar. Aí nós temos alguma coisa sobre dívida dos estados, eu vou passar rapidamente, porque para não alongar muito, porque eu quero privilegiar o debate, né? A gente tem também um problema da dívida dos estados, que impede, né, que os estados invistam em educação também. Pode passar. Tem um resumo, né? A dívida dos estados refinanciada pela União, né? Qual que foi? Total refinanciado lá nos anos 90, 112 bilhões. Os estados pagaram para a União 357 bilhões até 2019 e a dívida era 556. É uma agiotagem, né, feita pela União contra os estados, né? Os estados pagam para a União e a dívida nunca é paga, né? Porque a ideia é essa, né? E a gente, na auditoria cidadã, também tem uma ideia de limitar os juros, né? Não só fazer a auditoria da dívida pública, mas em relação às dívidas privadas, né, de bancos com investidor, na verdade, pessoas físicas, né, que pegam empréstimo para comprar um carro, comprar uma casa, né? A gente quer limitar a taxa de juros a 12% ao ano, né? Que atualmente é mais de 300, né, no cartão de crédito, né? A gente quer fazer essa limitação. Quem quiser apoiar, né, na nossa página tem também os mecanismos, né, de pressionar os parlamentares, né? Pode passar. Aí, só finalizando também, porque o problema do financiamento da educação não é só o problema da dívida pública, né? Nós temos outros problemas na questão do modelo tributário, né? Pode passar. A gente vê que a maior parte dos tributos no Brasil, essa parte azul, é a tributação sobre o consumo, né? Tributação sobre renda, altas rendas, né? Nunca é adequadamente tributada, né? Pode passar. Existem hoje isenções absurdas, né? Hoje existe uma isenção de imposto de renda sobre distribuição de lucros aos sócios, né? Enquanto que os empresários, banqueiros, né, não pagam nada de imposto de renda à pessoa física, nós pagamos 27,5%.
né? A gente não tem imposto sobre grandes fortunas, a gente tem vários mecanismos, dedução de juros sobre capital próprio, é um nome complicado, mas significa na prática também isenção de grande parte do imposto de renda da pessoa jurídica, isenção de remédios de lucro exterior, isenção do imposto de renda no ganho de estrangeiro que aplica em título da dívida interna brasileira, e vai para aí. Além das isenções para o setor de commodities, né? Principalmente ICMS, né? Pode passar. Nos estados também, né? Essa do ICMS sobre exportação é a principal, né? Inclusive o Mato Grosso do Sul é um grande estado exportador, né? de commodities e não recebe ICMS sobre os valores exportados, né? Baixa tributação sobre heranças, falta de incidente de PVA sobre helicóptero, jatinho, iate, lanche e outras embarcações de aeronaves de luxo, né? E no plano municipal também, né? Não se faz, por exemplo, IPTU progressivo, né? Para tributar as grandes mansões, né? Então, tudo isso também, né? Complica o financiamento da educação. Os estados falam que estão quebrados, mas por quê? Porque isentou o ICMS do setor de commodities, né? Pode passar. É um modelo primário exportador, né? Enquanto se comemora recordes de safras de exportação de commodities, mais da metade da população brasileira se encontra em situação de insegurança alimentar, né? Pode passar. Então, a conclusão, né, a gente vê é que o modelo econômico atual ele aprofunda as desigualdades, né? Gera crescente dano ambiental e impede o nosso desenvolvimento socioeconômico, além de produzir essas crises que têm servido de justificativa para medidas que agravam as injustiças sociais. Todas essas reformas, né, são feitas exatamente em cima da argumentação de crise. É urgente aumentar a mobilização social para se construir outro modelo econômico que garanta justiça social e vida digna, né? Para que se respeite o ambiente e promova o desenvolvimento socioeconômico. Aí nós temos algumas propostas a seguir, que eu também não vou listar, né, por conta do tempo, né? Nós defendemos a auditoria da dívida, né, implementar completa identificação dos detentores de títulos da dívida, reparação dos danos financeiros, e vai por aí, né? Depois, no debate, a gente pode aprofundar. Mudar totalmente a política monetária, né, que é o quê? Essa política de combater a inflação com altas taxas de juros, que é totalmente ridículo, né, não tem sentido algum, né, pode passar. Economia ecológica, né, revisão completa do modelo de exploração mineral predatório, agronegócio voltado para a exportação, né, para uma relação respeitosa com o ambiente, né, economia solidária, priorização da agricultura familiar, produtora de alimentos para o povo brasileiro, fortalecimento dos canais de comercialização direta com o consumidor, né? Pode passar. E aí a gente deixa os nossos contatos, né? auditoriacidadã.org.br. A gente tem aí Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, né? E alguns podcasts aí no Spotify. E temos essa campanha também, É Hora de Virar o Jogo, né? A gente tem esses materiais que vocês podem acessar. E fiquem à vontade para perguntar. Agora eu estava vendo aqui a minha próxima reunião, está tranquilo, eu só vou precisar sair depois das 19h30, né? Então, se necessário, vocês têm aí 50 minutos para o debate, né? Fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas, né? E porque esse tema é árido mesmo, né? A gente faz esse esforço para tentar simplificar, mas sempre acaba passando algumas coisas que necessitam de mais explicação, né? O que a gente fez agora foi só um pontapé inicial, né? Fiquem à vontade para perguntar, né? Tá tranquilo aí, eu estava com medo de uma outra reunião que estava tendo aí, mas ficou um pouco para mais tarde, então temos aí tempo tranquilo aí para vocês perguntarem, e eu já inicialmente já agradecendo aí ao Tarcísio e vocês por esse espaço, né? Bastante qualificado, aí vocês são multiplicadores, né? É muito importante, né, ter essa discussão, né? E fique à vontade, porque a ideia é essa, é preparar a gente para o embate contra os caras que nos atacam, né? Essa é a nossa missão, né? Tá preparado para os argumentos, e eu listei eles todos aí, basicamente, né? Listei esses contra-argumentos, né, que é importante a gente estar
preparado contra eles. Então, obrigado aí, Tarcísio, e vamos para o debate. Ok, Rodrigo. Nós que agradecemos muitíssimo. Ó, já tem as mãos já estão levantando aí. Rodrigo, eu sempre fico impactado, não sei, acho que os meus colegas também devem estar, né? Quando eu te ouço assim, a primeira vez, é extremamente revoltante, né? Quando a gente tem acesso direto a esses dados, e você tem feito um trabalho belíssimo aí na auditoria da dívida pública cidadã. Eu vou passar para o pessoal que já levantou a mão aí. Eu tenho várias questões aqui, mas como eu já participei de um outro encontro contigo, né, eu acho que é bacana priorizar novas participações. Estou vendo ali o Fontoura, que já levantou a mão. Pode falar, Fontoura. Boa tarde de novo para todo mundo, para o Rodrigo. Um prazer grande, Rodrigo, te ouvir. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque é estarrecedor, né, o sistema, né? É um sistema mesmo, como vocês definem. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o suporte desse sistema, que me parece ser o juros sobre juros, que inclusive é uma prática ilegal no Brasil, né? Mas ela não é ilegal para o sistema da dívida. Queria que você pudesse aprofundar um pouco isso, porque essa é uma coisa própria, né, do funcionamento do sistema da dívida, e que a gente tem dificuldade de compreender, principalmente quando a gente não teve o privilégio de estudar um pouquinho de economia. Aí a gente vai ficar um pouco mais satisfeito para compreender isso aí e argumentar mais ainda sobre essa questão com os pares. Obrigado de novo, Rodrigo, e parabéns pela exposição. Você faz isso com muita competência. Sorte a nossa. Exatamente. Acho que é legal a gente fazer um bloco, né? Não sei se o Rodrigo quer já responder o Fontoura, ou a gente fazer um bloquinho. Alguém mais quer aproveitar aí para pegar carona na pergunta do Fontoura? Não, acho que responde essa, porque as questões são bastante técnicas. Bastante específica, né, Paulo? Então, beleza, Rodrigo. Essa é uma questão muito importante, né? Essa questão dos juros sobre juros, né? Existia uma cláusula, uma súmula, na verdade, né, do Supremo Tribunal Federal, que era a súmula 121, né, que proibia, né, o juros sobre juros, né? O que veio acontecendo com o tempo, né? A pressão do setor bancário, do setor dos banqueiros, basicamente, né, que sempre tem 1.001 advogados, né, e tentam sempre pressionar o Supremo Tribunal Federal com várias ações, né? Eles começaram a tentar, né, flexibilizar essa norma, né? E ao longo do tempo eles conseguiram, de certa forma, fazer com que várias decisões, né, fossem sendo decididas no sentido de que pudesse se praticar juros sobre juros, né? Embora, né, boa parte da jurisprudência, né, diz que não se poderia praticar juros sobre juros, né? Então, acho que houve uma queda de luz aqui, não sei se está todo mundo ouvindo bem aí ou não. Sim, estamos. Houve uma queda de luz aqui, talvez não, acho que agora voltou. É porque o computador estava na bateria. Aqui, mas beleza. Então, o que vem ocorrendo nas últimas décadas, né? Esse setor financeiro, né, ele vem pressionando, né, essas decisões. Depois, o Supremo Tribunal Federal emitiu algumas súmulas que começou a liberar, né, os juros sobre juros, né? E aí, por exemplo, aquela decisão da própria Constituição, né, de 1988 limitava os juros a 12% ao ano em termos reais, né? É uma Constituição de 88, né? E o que o setor financeiro fez durante vários anos, né, durante várias décadas, na verdade? Eles conseguiram fazer com que aquele limite não fosse aplicado porque eles alegavam que tinha que ser regulamentado, ou seja, como se não tivesse claro na Constituição, né? A Constituição era clara no seu artigo 192 de que o limite de juros era 12% ao ano reais, estava lá. Mas, alegando, né, que necessitaria de uma regulamentação, isso aí nunca foi implementado, ou seja, desde 1988, né, passou aí os anos 90, né, e em 2003, olha só o que aconteceu, né?
em 2003, né, se fez uma emenda à Constituição, né, e simplesmente se revogou esse limite de 12% ao ano, alegando que, porque não funcionava mesmo, então vamos tirar isso para depois regulamentar, ou seja, tudo uma conversa fiada, né? Na prática, o que a gente vê que o setor financeiro consegue, junto a esses tribunais, com dezenas de advogados, toda uma banca, né, de advogados, né, eles conseguiram eliminar, na prática, né, um artigo da Constituição, né, que impedia qualquer juro acima de 12% ao ano. Imagina se aplicasse essa cláusula à dívida pública brasileira, que agora, por exemplo, estaria acima, e no governo Fernando Henrique esteve também 50% ao ano e tal. Ou seja, seria um outro país, né? Infelizmente, eles conseguiram, né, durante décadas, impedir a aplicação de um artigo da Constituição, dizendo que tinha que ser regulamentado para poder entrar em funcionamento. E o Congresso Nacional nunca regulamentava, né? É claro, porque os deputados, né, também eram financiados pelos bancos e nunca regulamentavam. E ficava esse jogo de empurra, né? Então, infelizmente, apesar, né, de súmulas do Supremo Tribunal, apesar da Constituição, né, impedir juro acima de 12% ao ano, na prática, né, o setor financeiro, né, foi dominando, né, por várias decisões, né, dizendo que porque isso aqui tem que ser regulamentado para funcionar, isso aqui não pode e tal. Na prática, vale tudo, né? Infelizmente, quando vale tudo, né, quem ganha, né, a lei da selva ganha o mais forte, né? Não sei se é um pouco por aí, né? Porque E quem paga é o trabalhador. exatamente, né? É um pouco por aí, né? É isso aí. Paulo, pode. Beleza. Rodrigo, aqui tem uma questão que você traz aqui para a gente, que encontra em cheio as discussões que a gente faz do programa, nas pesquisas, nosso debate sobre educação. Como a gente trabalha com a categoria da contradição, não é tanto estranho aí para a gente estabelecer essas conexões, né? Por exemplo, quando nós aprovamos o Plano Nacional de Educação, a gente fez uma previsão de aumento de investimento em escala de PIB, né? Até 2024 chegaria a 10% do PIB. Para quem trabalha com as categorias que a gente tem trabalhado aqui historicamente, a gente tem dito, né, que neste modelo de Estado e de política, centrado nesse tipo de agenda econômica, né, é contraditório você prever, por exemplo, um aumento progressivo à escala de 10% do PIB, sem alteração significativa desse tipo de agenda. E aí, isso só não é contraditório como antagônico, quando já numa agenda complexa e política econômica, você ainda aprova uma PEC, né, 95, e que daí você, de fato, estrangula de vez a possibilidade de você estabelecer qualquer tipo de articulação. Então, quando a gente discute políticas aqui no nosso grupo, nossa linha, e discute política de formação de professor, de financiamento, de avaliação, a gente está discutindo de modelo político-econômico do país, né? Sem a alteração de tal modelo, a gente discutir propostas educacionais com capacidade efetiva é bastante contraditório, né? A gente precisa compreender isso com profundidade. Eu acho que os seus dados vão trazendo bastante esse cenário. Aí, a questão que está posta agora é o seguinte: existe uma certa expectativa no atual momento, inclusive também eleitoral, de que haverá uma mudança profunda, né, na sociedade brasileira em relação a se nós voltarmos aí com governos mais de cá, ou mais de lá, e assim por diante. A pergunta básica é: há sinais de alteração da agenda política e econômica deste modelo de Estado capturado pelo mercado e aí, consequentemente, com gravíssimas consequências para a educação? Ou como é que vocês avaliam isso na auditoria da dívida? Atualmente, a gente tem visto que esse debate, pela própria conjuntura, né, tem sido prejudicado, né? A própria evolução, aquele gráfico, né, que a gente apresentou com a evolução do investimento em educação, né, a gente vê que houve uma estagnada forte, aí, uma redução, né, nos investimentos em educação, inclusive se a gente considera até o período
antes de 2016, né? Em 2015 já havia uma política de ajuste fiscal forte, né? E a gente vê que os jornais, né, estão fazendo toda uma campanha para que o próximo presidente, independentemente de quem seja, tenha que fazer um grande ajuste, como se o país estivesse realmente torrando dinheiro com as áreas sociais, não tem nada a ver, né? Esse negócio do auxílio emergencial, que a imprensa chamou de PEC kamikaze, né? Isso aí não é nem 7 dias de pagamento da dívida, ou seja, é tudo uma manipulação, né? Ou seja, eles inventam, né, que o país estaria quebrando e tal, que o próximo presidente vai ter que fazer essa agenda. Infelizmente, né, pelo que a gente tem ouvido, né, a gente não vê assim uma sinalização dos candidatos que estão aí mais bem colocados nas pesquisas, né, em uma mudança efetiva, né? Claro que isso aí é muito subjetivo, né? A gente não vê, alguns podem até ver e tal, mas na prática não vejo, não vi nenhum candidato que está aí lá na frente a aumentar, ó, eu vou aumentar realmente, vou cumprir o Plano Nacional de Educação, que era 10% do PIB, nós estamos em 5%, na verdade a gente nem sabe se está em 5% porque o INEP parou de divulgar, desde 2018 a gente não sabe, não tem estatística, teria que coletar os dados, fazer pesquisa, né, ver quanto que cada estado investiu, né, porque tem os estados e municípios, né. Então, realmente, a gente até nem sabe quanto que está sendo gasto hoje em educação, né? Na última vez que se divulgou, lá em 2018, estava em cerca de 5% do PIB, né? Em educação, inclusive com os estados e municípios, né? E aí, realmente, para mudar isso, né, como você bem colocou, tem que mudar a política, né? Porque para você aumentar em cerca de 500 bilhões, né, porque isso aí sim você tem que mudar a política. Para você jogar mais meio trilhão lá na educação, né, tem que mudar a política. Né? Tem que fazer auditoria da dívida, tem que cobrar imposto dos tubarões que estão aí, dos banqueiros que não pagam, né? Tem que mudar a estrutura tributária, tem que cobrar imposto sobre grandes fortunas, cobrar ICMS do setor exportador, né? Quem é que está rachando de ganhar dinheiro? O setor do petróleo, né? Petrobras lucrou 100 bi ano passado, né? E os donos da Petrobras, quando recebem esses dividendos, não pagam nada de imposto de renda, porque são dividendos, né? Desde 96 não se cobra dividendo, né, imposto de renda da pessoa física sobre os dividendos. Então, realmente, para implementar essas políticas, tem que mudar a política econômica como um todo. Né? Tem que fazer essas propostas, né? Tem que implementar essas propostas. Infelizmente, o que a gente vê aí são sinalizações mais no sentido de tentar comprar a confiança do mercado, né? A gente vê aí esses candidatos que estão aí na ponta das pesquisas, né? O que eles mais estão tentando fazer é comprar a confiança, né, do mercado, né, para ver se ganha a eleição. É claro que, do outro lado, nós estamos aí para pressionar, né? Nós estamos aí para exigir, né, de qualquer que seja o candidato, né, eleito, que cumpra essa pauta, né, que a gente vê que mesmo nos governos anteriores, em décadas anteriores, a gente não conseguiu, né? Precisamos aumentar a nossa mobilização. Eu creio que, é claro que se de um lado a conjuntura não é muito favorável, por outro, nós estamos aí para isso, nós estamos aí para pressionar, né? Então é um pouco por aí, né? Não sei se eu respondi adequadamente, mas é isso aí. Lige, pode ficar à vontade. Rodrigo, muito bom mesmo te ouvir. Eu já participei da tua palestra lá no projeto, né, Universidade Necessária, Café com Política, e para nós é muito bom, já seria muito bom se você não estivesse dando a ênfase à educação, mas para nós que pensamos a educação, as políticas educacionais, é muito primorosa a sua fala. E a minha pergunta é sobre a adesão do campo progressista,
crítico da política brasileira, né, da esquerda mesmo, em todas as suas vertentes, a Auditoria Cidadã da Dívida. Porque desde que eu ouvi falar, entrei em contato com essa proposta, assim, desde a primeira vez, eu ouço rumores de que não há um consenso por parte da esquerda em relação à defesa da Auditoria Cidadã da Dívida. E eu nunca compreendi muito bem o porquê, principalmente depois de te ouvir, porque você apresenta tantos dados e me parece que as pessoas que, como você, estão na liderança intelectual desse processo, estão fazendo estudos científicos e realmente comprovando de que é algo que favoreceria a classe trabalhadora. Então, por que não há essa adesão, se ela realmente não há? Por que não há um consenso? Obrigado aí pela pergunta, muito importante, né, essa questão, né, porque, de fato, o ideal, né, seria a gente ter a esquerda unida, né, em torno da auditoria da dívida, como era, por exemplo, no plebiscito, né, da dívida do ano 2000, né, em que todo mundo da esquerda se uniu, né, conseguimos 6 milhões, né, de votos, né, sem a ajuda de ninguém da mídia, a grande mídia só atacou, né. Então, de fato, realmente, o ideal seria a gente ter a esquerda unida, né? O que acontece, basicamente, quando, em 2003, né, quando o governo Lula chega ao poder, né, ele que havia até prometido fazer a auditoria da dívida no seu programa de governo de 2002, né, a gente vê que houve aquela opção por não fazer auditoria, manter a mesma política, né, a política de meta de inflação, juro alto para combater a inflação, metade do orçamento para pagar a dívida, ou seja, manteve a mesma política, né? E isso já, né, a gente viu que parte da esquerda, né, principalmente aquele grupo que estava na cúpula, né, dos partidos que chegaram ao poder, né, obviamente aí não quiseram cumprir a pauta da Auditoria Cidadã da Dívida, né? Mais recentemente, né, nos últimos anos, né, a partir de, principalmente 2016, né, 2015, 2016, né, em que a Auditoria Cidadã da Dívida conseguiu que o Congresso Nacional aprovasse a auditoria da dívida com participação social, né? A gente conseguiu isso, conseguimos fazer com que o Congresso Nacional aprovasse, né, uma auditoria da dívida no âmbito do Ministério da Fazenda com participação da sociedade, né, o que foi uma coisa histórica, né? Isso a gente conseguiu aprovar em 2015, né? Em 2016, em janeiro de 2016, infelizmente, a Dilma veta isso que a gente tinha conseguido a um custo enorme aprovar no Congresso, né? E aí, obviamente, isso foi um escândalo, né, no movimento social. Pô, a Dilma veta a auditoria, que o próprio Congresso, né, que eles falavam, porque o governo não consegue fazer nada com esse Congresso conservador e tal. Aí vai o Congresso e aprova a auditoria, né, por conta da nossa mobilização, né? E aí a Dilma vai e veta, né? Isso foi em janeiro de 2016, né? E aí, né, a gente notou, não na base da esquerda, porque quando a gente fala da esquerda, né, a gente tem que diferenciar, né, a base da cúpula dos partidos que estão lá junto do poder, né, dos governos que foram parte dos governos, né? Naquele momento, a base da esquerda estava, obviamente, a favor da auditoria cidadã da dívida. Mas algumas cúpulas, né, de partidos, né, tentaram, ao invés de apoiar a auditoria cidadã, tentaram justificar o veto da Dilma, né? Então, nós começamos a ter alguns economistas dentro de um setor ligado à cúpula da presidência do PSOL, né, naquela época, o que foi até uma coisa, um paradoxo, né, porque a emenda que gerou a auditoria da dívida foi de um deputado do próprio PSOL, né? E, infelizmente, né, a partir do veto da Dilma, a gente viu imediatamente, a partir dali, um setor específico ali do PSOL, alguns economistas ligados à presidência do partido. Vejam bem, não estou dizendo que é o partido como um todo, é a cúpula
ligada ao setor que está na presidência do PSOL hoje, que está muito nessa posição de apoiar, né, já incondicionalmente o Lula como candidato já no primeiro turno, né? Vamos falar o bom português aqui, porque quando a gente fala de críticas, né, à auditoria cidadã, né, que vem muito como críticas supostamente técnicas, né, mas no fundo, por trás dessas críticas, estão interesses políticos, né? E aí a gente viu economistas do próprio PSOL, né, que seria uma coisa estranha, né, porque o PSOL está à esquerda do PT, né? Alguns economistas do próprio PSOL atacando a auditoria cidadã da dívida a partir daquele momento, né? E aí a gente se pergunta, mas por quê? Né? Na verdade, não foi a esquerda como um todo, né? Eles tentam se caracterizar como o PSOL, mas não era o PSOL, era um setor. A gente sabe que os partidos, principalmente o PSOL, é um partido de tendências internas, né? E existe uma briga muito forte dentro do partido, né, pela hegemonia do partido. Se o partido vai apoiar o Lula incondicionalmente, se não vai. Existe um outro campo dentro do PSOL, que boa parte da base do PSOL apoia a auditoria cidadã da dívida, né? E aí houve esse grupinho de economistas lá, que inclusive foram assessores do Boulos, né, na candidatura presidencial, que atacavam a auditoria cidadã da dívida, inclusive usando esses argumentos que eu coloquei aqui, que eram argumentos neoliberais que eles começaram a usar. Aquela questão da rolagem, aquela questão do fundo de pensão, né, se fizer auditoria da dívida, vai prejudicar todos os brasileiros. Esse pessoal começou a usar esses argumentos que os neoliberais usavam, né? Só que aí, qual que era a estratégia deles? Né? Tentar parecer que era a esquerda como um todo que estava atacando a auditoria cidadã, quando, na verdade, era uma tendência de um partido, né, na briga interna daquele partido, para tentar sustentar aquela opção que era bastante discutida nos congressos do partido, né, para que se adotasse essa linha, né, de, por exemplo, um apoio incondicional ao Lula no primeiro turno já. Para isso, era fundamental dizer que o Lula tinha razão, que a Dilma tinha razão em vetar a auditoria, né? Porque se não fosse assim, né, não teriam como defender a posição de apoio já imediatamente ao Lula no primeiro turno. Né? Por que eu estou colocando todo esse aspecto político? Né? Porque quando vem essas críticas, né, de alguns setores, né, muita gente pode pensar, e de fato acaba pensando, pô, é um cara da esquerda, ele está criticando a auditoria cidadã da dívida. Pô, então isso aí realmente tem alguma coisa de errado com a auditoria cidadã da dívida. Pô, esse cara é da esquerda e está atacando. Essa foi a estratégia que eles usaram, né? Mas que, né, como a gente viu e derrubamos todos os argumentos deles, né, nos nossos materiais e tal, nos debates também, né? Eram argumentos basicamente copiados, né, dos neoliberais, né? E praticamente a gente mostrou que era um setor, né, específico, né, que está dentro de uma estratégia partidária, né, de tentar hegemonizar a esquerda dentro do PT, dentro de um setor ali que tem que apoiar o Lula de qualquer jeito. Então, assim, eu estou saindo um pouco da economia aqui para mostrar que essas críticas, né, que às vezes que ecoam muito, né? Porque quando um cara desse vai nas redes sociais e fica falando isso, né, acaba dando a impressão de que seria a esquerda como um todo, né? Mas, na verdade, são setores, né? De fato, são setores que estão ali com o interesse de tentar monopolizar a esquerda junto, sem questionar nada, né, do governo Lula ou do PT, dizendo assim, não, tem que apoiar incondicionalmente, a auditoria da dívida não precisa ser feita, o Lula estava certo, a Dilma estava certa, né? Um pouco por aí, né? Até porque a gente conta nos dedos, né, os economistas que vêm com essas críticas, né? Porque a gente sabe que eles estão ligados, não é por acaso que eles estão ligados a determinadas tendências, né, dentro desses partidos. Mas eu até agradeço a sua questão, Ligiane, porque é muito importante isso, né? Nos últimos anos, nós tivemos uma série de ataques, né, desses setores que são
setores bem localizados, mas que, pela lógica, né, das redes sociais, acabam sendo amplificados, porque se vem da esquerda, né, parece que está correto, né, e tal, mas, na verdade, essas críticas seguiam basicamente uma motivação partidária, né, dentro daquele partido, tentar conseguir a hegemonia nos congressos, né, dos partidos, né, na eleição de delegados, né, para que pudesse garantir o comando do partido, né? Então, isso aí, a gente viu isso mais como uma motivação muito política de determinados setores, né, de cúpulas ali, né, ligado muito à presidência do PSOL, né, não à base do PSOL, né, por isso que a gente faz essa diferenciação, né. Então, eu agradeço muito a pergunta, né, claro que esse tema a gente poderia estar esmiuçando mais e tal, mas devido ao tempo, né, eu creio que é um pouco por aí, né, mas fique à vontade para depois, se precisar, a gente continua debatendo isso aí. Agradeço muito a pergunta, Lígia. Maravilha, Rodrigo. É fogo inimigo e fogo amigo também, né? Tem de todos os lados. Vamos lá, Felipe. Contigo. Olá, pessoal. Só um detalhe, Rodrigo. A gente tem o teto até às 6h30 local aqui. Tá. São 19h30 sua aí, tá bom? Tá, beleza. Vou ser breve, inclusive, por causa do tempo. Bom, Rodrigo, parabéns. O senhor está trazendo transparência por algo que deveria já ter, né? A transparência, mas não tem. O senhor propõe a questão de uma CPI, né, que envolve o Poder Legislativo, que é uma ação investigativa, que no final eles vão trazer uma orientação, né, do que deverá ser feito, né? Eles não têm um poder, vamos dizer assim, de executar ou de forçar, né, como um juiz. O senhor acha que só essa parte, só essa proposta solucionaria o caso? O senhor acha que só envolvendo o poder legislativo é que vai solucionar? E também, além do mais, eu gostaria de saber que a gente só vê lá em cima, né? A gente só vê o peixe, os tubarões, né? Mas o senhor não acha que se a gente fizer um movimento de baixo para cima, como, por exemplo, se cada um exigisse o seu direito à educação, né, fosse lá, pegasse essas provas, que inclusive eu vou seguir, né, as suas redes sociais, que eu vou pegar como prova, como base, né, para provar que existe recurso e de onde tirar. O senhor não acha que essas pessoas de baixo, nós, cidadãos, né, cidadãos comuns, né, você acha que eles, entrando com ações, né, a gente não conseguiria mudar isso, né, chegando até lá em cima? Muito obrigado. Obrigado aí pela questão muito importante aí, Felipe. Essa questão da auditoria da dívida, né? Ela tem a via legislativa, né? É uma possibilidade, inclusive a própria Constituição, né, de 88, ela prevê que deva ser realizada uma comissão mista, né, de deputados e senadores, que infelizmente nunca ocorreu, né? Teve uma tentativa lá em 89, mas que não foi concluído, né? O capital financeiro conseguiu abortar aquilo ali, não deixou nem que o relatório fosse votado, né? Então, foi uma tentativa frustrada, né? De uma auditoria feita pelo Poder Legislativo, que é o que nós reivindicamos, né? Está na Constituição, né? A auditoria da dívida deveria ser realizada, né? Existem uns outros caminhos, né? Por exemplo, a experiência do Equador, por exemplo, né? Em 2008, 2009, uma experiência muito exitosa, né? Que foi uma auditoria feita pelo próprio Ministério da Fazenda, né? Que foi uma auditoria feita pelo próprio presidente. O presidente tomou a decisão, decretou a auditoria e chamou a sociedade civil para participar. Inclusive a sociedade civil internacional, e inclusive a nossa coordenadora, Maria Lúcia Fatorelli, foi para lá para fazer a auditoria da dívida do Equador, né? Que foi uma experiência muito interessante, porque
houve vontade política de abrir os arquivos, né? Se abriu tudo. No decreto, o presidente colocou lá, todos os dados devem ser fornecidos, né? Porque aqui no Brasil a gente tem todo esse problema de dados sigilosos, né? No Brasil, os detentores da dívida são sigilosos, né? Então... Os processos também, inclusive, são sim, sigilosos, né? Por questão sigilo fiscal, né? Que não, né? exatamente. Então, lá houve essa experiência exitosa. Baseado nessa experiência, que inclusive permitiu a anulação de grande parte da dívida, né? Houve uma grande redução dessa dívida em títulos, né? Que é exatamente igual a essa dívida que a gente tem aqui no Brasil, né? Muito parecida, né? Com essa experiência do Equador, nós então fizemos essa pressão, né? No parlamento para se aprovar, né? A auditoria da dívida também no âmbito do Ministério da Fazenda com participação social. E, por incrível que pareça, conseguimos aprovar, inclusive por 3 vezes no parlamento. A primeira vez, que era essa que eu estava na pergunta anterior, né, foi em 2015. Né, conseguimos aprovar, infelizmente, em 2016, janeiro de 2016, a Dilma vetou. Né? Depois, em 2016, conseguimos aprovar de novo, né, no âmbito da LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aí foi a vez do Temer vetar, né? Porque aí, quando foi votado, já era 2017, né? E aí depois, 2018, de novo, vetado. Por que se veta 3 vezes, né? Uma auditoria aprovada 3 vezes pelo Congresso Nacional, né? Dizendo que o Ministério da Fazenda vai ter que fazer uma auditoria com participação social. Né? Por que se veta 3 vezes uma auditoria? É porque, né, tem alguma coisa estranha aí, né? Porque se não tivesse, por que vetar? Faz, velho. Se está tudo certo, faz, né? Mas quando entra a participação social, aí a coisa muda de figura, porque hoje a gente tem, por exemplo, TCU, CGU, né, órgãos que regimentalmente, né, legalmente, até poderiam fazer, né, auditorias da dívida, mas que a nossa pressão, né, é para que tenha participação social. Porque, por exemplo, se a gente pegar um trabalho que o TCU fez, baseado desde 2000 para cá, na dívida, ele até falou, não, essa dívida é juro sobre juro. O próprio TCU reconheceu que essa dívida não serviu para investimento, é uma dívida de juro sobre juro, está lá. Um acórdão oficial do TCU. Mas aí, na hora das recomendações, né, que é o principal, né, aí qual que é a recomendação que vem? Ah, tem que fazer mais superávit primário para pagar o juros. Pô, pelo amor de Deus, né? Por quê? Porque não tem participação social ali. Tem que dar voz e poder ao povo, né? Que está lá, pô, se essa dívida é juros sobre juros, nós temos que questionar isso aí, né? Aí vem a pergunta, mas por que juros tão altos? Aí vem o Banco Central e fala, não, nós temos que combater a inflação. Aí nós perguntamos, não, mas que inflação? Inflação que o próprio governo produz de combustível, de inflação de alimentos, porque o Brasil exporta para caramba e não destina a sua produção para cá, e você quer combater essa inflação com juro alto? Não tem nada a ver. Né? Ou seja, quando você dá voz e poder ao povo dentro da auditoria, aí a coisa muda de figura. Aí o que a gente poderia conseguir lá? Se o povo tivesse, quando a gente conseguir conscientizar a população, né, vai chegar a pressão lá. A gente vai mostrar, ó, essa dívida aqui é ilegítima, cara. Né? Essa dívida aqui é o quê? Juro sobre juro. Juro, para quê? Para combater a inflação de preço administrado? Isso aqui não é juro, isso aqui não é dívida, isso aqui é mutreta. Vamos falar algum português aqui. Né? Isso aqui é dívida, não é dívida, isso aqui é transferência de renda e riqueza dos trabalhadores para o setor financeiro. Né? Aí a gente consegue, porque se deixar os caras lá, né, se deixar só os parlamentares lá, só o Ministério da Fazenda, né, ou até mesmo a própria Justiça, né, foi até feito, teve uma auditoria até na Argentina, que foi uma auditoria judicial, né, judiciária, que na época, por incrível que pareça, até conseguiram provar, né, que era uma dívida da ditadura, ilegal, né, mas na hora do vamos ver, né, não cumpriram nada, a sentença foi letra morta. Né? Por quê? Porque precisa ter
participação social. E aí, como você bem colocou, isso aí a gente só vai conseguir essa mobilização assim, dessa forma, sendo multiplicadores, né? Por exemplo, um evento como esse aqui é muito importante, porque vocês são professores, vocês são multiplicadores, né? Cada um de vocês tem, né, uma capacidade enorme de comunicar, de até comunicar até melhor que eu, né? Porque vocês conhecem a didática, né? Conhecem a forma de explicar, né? Vocês têm todas as condições de multiplicar esse tema. Imagina se todas as universidades fizessem igual vocês estão fazendo aí, formando um grupo de estudos, formando multiplicadores, né? O caminho é esse, não tem muito mistério, né? O negócio é formiguinha mesmo, porque nós não temos as redes de televisão, né? Mas temos a alternativa popular, né? Que são os trabalhadores, as professoras, os professores, né? Então é por aí mesmo, não tem muito mistério, não. É brigar, trabalhar, né? E é por aí. Né? Você tem razão, o negócio é mobilizar, né? Multiplicar essas informações, né? Inclusive nas nossas redes, né? No nosso Facebook, Twitter, né? Instagram, nós temos aquelas figurinhas bem didáticas, né? Que vocês podem divulgar, podem espalhar, né? Porque hoje em dia as redes sociais são muito interessantes, né? Você tem o WhatsApp, né? Você pode divulgar essas figuras, né? Que hoje em dia é um grande meio, né? De mobilização, né? Então, um pouco por aí, né? A gente poderia continuar aí o debate, mas estamos aí no tempo aí, queria permitir aí os outros, mas obrigado aí pela pergunta, Felipe. Valeu. Ô Rodrigo, a gente já está com o tempo mais avançado, não sei se tem mais alguém aqui que queira fazer alguma consideração. Eu ia te perguntar só, Rodrigo, para a gente ir fechando, além desse material que vocês têm aí nas redes sociais e tal, tem algum material impresso ou mesmo em PDF, assim, que a gente pode ter acesso, algum livro, algum artigo científico de vocês? Sim, na nossa página, auditoriacidadã.org.br, né? Na verdade é Auditoria Cidadã, né? Porque não tem o tio, né? Mas é auditoriacidadã.org.br. Lá você tem um menu, né? Lá em cima. Ah, sim, de publicações, tem, né? Livros, cartilhas, panfletos, tem vários, até os livros, tem vários livros que você pode pegar em PDF, de graça. Certo. Né? E tem artigos também, né? Inclusive tem um artigo que a gente faz uma síntese de todos esses argumentos pró e contra, né? A auditoria, a gente explica o gráfico de pizza, que é logo na primeira página, né? Que está lá, né? Existe o gráfico de pizza, né? Com todo o destaque. Eu tenho trabalhado com meus alunos esse gráfico aí. Sim, sim. Eles ficam impactados, né? Exatamente. E clicando nesse gráfico, você tem um artigo, né? Acho que deve dar umas 5 ou 6 páginas, né? Que faz esse ping-pong, né? Eles dizem isso, está errado por causa disso. Ou seja, porque quando a gente apresenta o gráfico de pizza, se for para um dessas pessoas que costumam, um neoliberal, né? Eles já tem toda uma cartilhinha, né? Pronta para atacar. Só que aí nesse artigo a gente mostra os erros deles, né? É muito interessante, porque nesse artigo vocês podem estar preparados para qualquer embate que for, né? Maravilha, Rodrigo. O pessoal está começando a sair por conta de aula, né? Aqui começa às 18h30. Sim. Muito bom, Rodrigo. Nossa, a gente poderia ficar conversando aqui muito mais tempo, mas eu sei também que você tem seus compromissos. Paulo, tem mais alguma coisa que queira falar aí? Não, só agradecer ao Rodrigo pela disponibilidade. Muito boa a participação dele. O material que vai ficar disponível no canal aqui, a gente pode replicar para o pessoal, dar acesso aos alunos. Muito bom. Isso, e podem divulgar essa apresentação, e se tiverem qualquer dúvida adicional, né, tem o nosso e-mail lá também, né, podem mandar e-mail, gostaria de tirar essa pergunta com o Rodrigo, eu tenho essa dúvida, fiquem à vontade, porque aqui o tempo é um pouco limitado, mas quando vocês forem lendo o material, surgindo dúvidas adicionais, fiquem à vontade, podem mandar e-mail, podem comunicar, que eles repassam para mim e a gente vai seguindo esse debate aí. Eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui, né, agradeço a cada um de vocês aí, cada uma de vocês, para
para fazer esse projeto, né? Multiplicar essas informações, e estamos à disposição. Valeu, Tarcísio, Paulo, Joia. todas e todos aí que estão aí. Valeu. Obrigado. Obrigado. Em nome do GFORP, aí nós te agradecemos imensamente, Rodrigo. Depois eu te mando o link do vídeo, tá? Que a gente posta lá no nosso canal. Tá. Bom, muito obrigado, parabéns aí pela sua explanação, pelo seu trabalho. É isso aí, né? Eu vou falar o que eu falei da outra vez, né? Um economista como você é uma coisa que a gente tem que, né, preservar. Além da sua discussão, acho que, do ponto de vista, né, humano, você está fazendo um excelente trabalho. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Rodrigo. Tchau, tchau. Vou parar a gravação aqui.